dia, meus amigos. Estamos em mais um programa Conexões do Reino. Estou muito feliz de estar aqui essa semana, por essa oportunidade que Deus nos deu de manifestar o Evangelho, de falar um pouco da palavra dele e trazer mais um entrevistado, mais um amigo que vai com certeza lhe enriquecer e trazer novos horizontes. E olha só, palavra do dia para você hoje está lá no livro de Isaías, capítulo 61. O livro de Isaías foi aonde eu gastei tempo lendo e meditando. E você que me acompanha aí pelo Instagram, nas redes sociais, viu alguns versículos de Isaías. E eu quero compartilhar com você a partir do verso 1 do capítulo 61, que diz assim: As boas novas da salvação. O Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos quebrantados. Enviou-me a curar os quebrantados de coração, a proclamar libertação aos cativos e por liberdades aos algemados. A pregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os que choram. Versículo 3. E a pôr sobre os que em Sião estão de luto uma coroa em vez de cinzas, óleo de alegria em vez de pranto, veste de louvor em vez de espírito angustiado, a fim de que se achem carvalhos de justiça plantados pelo Senhor para a sua glória. Aleluia, amém. Deus. Olha só, Deus vai mudar situações, é isso que esse versículo diz aqui. Deus vai mudar quadros, Deus vai mudar futuro. Se você está chorando, Deus vai colocar alegria. Se você está em prantos, Deus vai colocar vestes de louvor. Se você está com o espírito angustiado, carvalhos de justiça serão plantados na sua vida. Creia nisso. Fale agora em alta voz: carvalho de justiça vai ser plantado na minha vida. Creia nessa palavra, medite mais no livro de Isaías, que eu tenho certeza que aquele que pode te esclarecer toda a verdade, toda a sabedoria, vai te dar mais da revelação da palavra. E vamos ao nosso entrevistado, nosso bate-papo de hoje, nosso amigo Lucas Sansin. Isso. Falei certo, Lucas? Falou certo, tudo bem, Lucas Rafa? Sansin, meu, sensacional ter você aqui, né? Todos os convidados que eu trago que de alguma forma algo que ele falou, que ele experimentou, falou, cara, sensacional isso. Então, tenho uma admiração por ti. Sua história é uma história muito marcante, incrível. E hoje a gente vai poder trocar essa ideia, né, para todo o Brasil aí, para os nossos ouvintes da Rádio Nova Difusora. Também temos clientes, eu já estou pensando como empresário, né? Temos ouvintes aí ao redor do Brasil e do mundo que nos acompanham através no YouTube e nas redes sociais. Pô, satisfação imensa, cara. A satisfação é minha. Primeiramente, agradeço a Deus, né, por essa oportunidade de estar aqui e pelo seu convite, a rádio também. Muito bom, faz tempo que nós não se víamos, né? Sim. Mas passamos alguns momentos bons em comunhão com Deus e fico muito feliz pelo convite e a obra que Deus está fazendo na sua vida também, que está levando a palavra de Deus, né, de uma forma. Existem várias formas de levar a palavra de Deus e essa é uma forma que Deus está te usando nessa geração. Amém. Obrigado, cara, pelo convite. Você veio de Minas, né? Vim de Minas. Tá morando em Minas, eu nem sabia, eu achava que você tava morando aqui em Alphaville, aqui pertinho. Minas, São Paulo, né? Minas. Próximo, assim, é a primeira cidade do sul de Minas, ali próximo à Extrema, chama Toledo. Cara, você tem uma história muito bacana, né? Que a gente já bateu um papo e tal. Mas conta pra gente, você praticamente saiu do zero, né? Ganhou muito dinheiro, quebrou, se ergueu de novo empresário aí, vendendo pro Brasil inteiro. Conta pra gente como foi a sua infância, porque muitas pessoas que nos escutam, às vezes vê a pessoa, o cara, pô, fulano tá falando, fulano tá viajando, fulano tá empresariando, tá crescendo, mas existe um processo para que tudo isso aconteça, né? E você, com certeza, assim como eu já passei por vários processos, você também já passou, sim. né? Então eu queria que você compartilhasse essa história tua. Acho que todo processo leva ao propósito, né? E todas as pessoas têm um processo de vida, né, que passa para poder alcançar o que Deus tem para ela. A minha infância foi um pouco complicada, né? Eu não tive meus pais muito unidos naquela época, então eu não tive
aquela parte de cuidado, de direção, de direcionar, né, o filho, né, normalmente como nós fazemos, ou como Deus faz com nós, né, para nos dar direção, que com a direção fica muito mais fácil, né, para você alcançar algo. Então foi uma infância que nós moramos em Peruíbe. Eu morei em Peruíbe muito tempo, eu morei em Peruíbe 13 anos da minha infância. Nós morávamos numa barraca de praia, no fundo da casa da minha avó, e depois Deus deu a condição de construir uma edícula. E ali foi onde eu comecei a entender mais as coisas, né? Já estava com 7 anos, 8 anos, e via, né, a vontade do meu pai de vencer, mas meu pai ele tem uma doença, tem problema de visão também, então ele é aposentado por invalidez, né? E naquela época, né, vou resumir bastante, né, senão nós vamos ficar umas 10 horas de programa. E naquela época o que me traumatizou bastante foi que a minha mãe, claro, hoje perdoada, tenho uma amizade com ela, mas naquela época ela ficou grávida de outro homem, casada com meu pai, pelas condições financeiras que nós tínhamos. Ela tinha vergonha da vida que nós levamos. Meu pai chegou a catar latinha na praia, pintava a casa. E naquela época, por falta de sabedoria, né, porque nós temos que ter empatia, né, pelas pessoas, para entender por que passou por isso, por que fez isso, né? E ali foi algo que, por que eu estou contando isso? Foi algo muito marcante para a minha vida, né? Foi algo muito marcante. Que depois disso, eu fui parar em Praia Grande, né? Minha mãe quis se separar do meu pai, me levou para Praia Grande. Praia Grande eu fiquei um pouco perdido, né? Sem direção nenhuma, né? Até de Deus, eu não estava buscando a Deus, ali também era muito novo, não tinha tanto conhecimento. E ali foi bem complicado a minha vida. Aconteceu isso quando eu tinha uns 14 anos, comecei a morar em Praia Grande, e até com meu tio, estava meio que largado ali. Meu tio tem uma gráfica, ele fabrica inários, bíblias para bastante denominações hoje no Brasil e fora do Brasil. Ele me deu uma oportunidade de emprego, e eu fui trabalhar na Geográfica, que é uma gráfica, fica em São Mateus, na vida da petroquímica. E ali começou as coisas melhorarem para mim, né? Porém, esse trauma que eu carreguei, resumi bastante o meu passado, tá? Aqueles traumas que eu carreguei, na verdade, fui me libertar faz pouco tempo, né? Então, nesse período que fui trabalhar para a gráfica, eu não estava ainda preparado, né? E não aproveitei a oportunidade que o meu tio me deu naquela época, né? Eles pagavam escola, cursos, meu tio metia, né? Cursos, queria que eu crescesse na empresa, né? Na época tinha acho que 400 funcionários, né? Hoje tem mais. E eu acabei não seguindo, né? Apesar que eu já estava perto do propósito meu de hoje, que é a palavra de Deus, né? Porque eu cuidava muito da parte de retocar as chapas de aço que ia para a máquina rotativa onde fazia a Bíblia. Então já estava, já tinha um contato, estava retocando as placas, né, das chapas, né, para ir para Comore rotativa, já da palavra de Deus ali. Nem imaginava, né, que estaria aqui hoje por conta disso, né? Por a palavra de Deus ter mudado a minha vida. Mas naquele momento foi muito complicado, e se eu soubesse a importância que Deus tem em nossas vidas, que é aquele que nunca vai errar, nunca vai nos abandonar, naquele momento eu já tinha me apegado com Deus, né? Apesar de... fui batizado na católica, a família da minha mãe é católica, a família do meu pai é evangélico, então fui batizado na católica, cresci um pouco na católica e comecei a frequentar a congregação cristã no Brasil com a minha família, né, do meu pai, que todos vão para a congregação. Porém, eu ia mais para esquentar banco, não tinha... Era novo, uma vivência, né? Quando eu comecei a ter uma vivência, eu estava aprendendo violino, meu avô era músico, meu avô tocava trombone, e ele começou a me ensinar música, o Bona, né? Porém, quando ele faleceu de câncer ali, eu acabei me afastando também. E aí, foi nesse momento que eu fui, né, para a gráfica, eu me aproximei um pouco, né, da palavra, por estar trabalhando com a palavra de Deus. Sim. Ali, né? Eu falo que o meu tio ele não fabrica a Bíblia, ele fabrica arma, né? Porque a Bíblia é uma arma, né? E para nós combatermos o mal. Então ali foi algo muito importante. Porém, como eu não estava preparado psicologicamente, eu acabei querendo sair de lá. Pedi as contas na empresa umas 4 vezes. 3 vezes ele me convenceu assim a ficar, conversou comigo. Na 4ª vez, inclusive, até tinha um ancião lá, nós fizemos uma oração. E mesmo assim eu não quis... Você estava com qual idade? Uns 16 anos já. Então aí se passar, foi com 7 essa situação que aconteceu? Assim foi do 7 até os 14 anos, né? Essa vivência na edícula lá com meus pais, onde nós não tínhamos muito momento. Eu não sei realmente o que meu pai passou, o que a minha mãe passou na infância dela para levar aquilo, né? Então nós não tínhamos uma mesa, nós não tínhamos um jantar em família. Então foi uma infância bem complicada. Então você cresceu desestruturado nesse Totalmente. Você vê a importância da família. A importância da família, né? Deus, pela sua misericórdia, começou a me estruturar agora, mas eu fiquei totalmente estruturado por muitos anos. Estou com 32 anos, então 32 anos.
é muito importante, né, os pais estar unidos, né? Por isso que eu vejo que o foco, né, falar o inimigo, né, é destruir as famílias, Destruir né? a família. Destruir a família. O foco dele é destruir a família, né? Porque as pessoas ficam perdidas, né? As crianças já que nascem perdidas, ficam perdidas até se encontrar em Cristo, né? Leva muito tempo, leva né? um tempo, Leva leva um muito tempo. Então, estava muito perdido, né? Tanto que a minha vida sempre está num lugar, depois está no outro lugar, e está no outro lugar, e está em outro lugar, tanto que trouxe isso para hoje, né? Eu já me mudei sem brincadeira, mais de 10 cidades, 15 cidades, assim, de mudança. Isso já vem da minha infância, né? Agora que Deus resolveu, né? Depois a gente vai falar disso, dar um filho, né? Gerar um filho na minha vida para poder me sossegar num local. Mas voltando para aquela época da gráfica, eu acabei saindo e fui para São José do Rio Preto, pela uma oportunidade que meu tio queria me dar de emprego, né, para ser gerente do Lava Rápido dele. Quando eu cheguei lá, depois de uma semana ele foi preso. E aí eu fiquei perdido, né? Era uma gerente, qual que era a empresa? Lava Rápido. Ele falou, Lava vem ser o gerente Rápido. do Lava Tá. Rápido. Eu falei, vou largar a gráfica, onde eu tinha oportunidade de crescimento, uma gráfica estruturada. Aí você foi pro E Lava fui Rápido. pro Lava Rápido lá em São José do Rio Preto, né? A gráfica era em Santo André. Então, totalmente aleatório, né? Mas claro, sem direção, sem discernimento. Só foi, só fui, vamos. né? Sem meus pais orientando, né? Enfim. E aí fui. Quando chegou lá, pelas questões dele, ele foi preso. Aí acabei ficando mais perdido ainda, né? Morava minha avó, né? A família da minha mãe era de lá, né? Aí fui morar com a minha avó de novo, né? Uma minha avó e uma tia minha, né? E aí foi onde eu acho que eu passei mais perrengue, fala a palavra perrengue na minha vida, né? Cheguei a não ter dinheiro para comprar uma coxinha. E aí eu comecei a entregar currículo, comecei a trabalhar em shopping. Trabalhava em shopping, vendia roupa, né? Comecei vendendo Oakley, né? Tênis, óculos. Depois fui para loja de roupa, trabalhei na Fórum, na M-Officer. E paralelo a isso eu fazia bico de segurança. Mesmo com toda essa altura que eu tenho. Essa altura eu ia falar toda, eu falei, caramba. Segurança da Branca de Neve, né? Mas eu ficava em revista de baile funk, eu ficava na portaria, né? Então eu revistava o pessoal. Lá tem muito show rodeio, né? Ficava em recinto também. Aí você já tava com quantos anos, né? 17 anos, 16, 17 anos, já estava 17 para 18 já estava nessa correria. Até então que surgiu uma oportunidade de eu para o Paraguai, né, trazer algumas muambas, né? Ou seja, você virou muambeiro. Virei muambeiro, comecei a trazer umas coisas do Paraguai, não deu muito certo, né, mas ali já foi, eu acho que um start para o empreendedorismo, start para o empreendedorismo. Na verdade, eu acho que eu não ter ficado na gráfica já foi um start para o empreendedorismo, senão se eu tivesse feito tudo certo, como era para ter feito, eu já estaria com cargo hoje de diretor lá. Diretor, gerente. Mas você se arrepende, não? Se eu me arrependo? Você olha para trás, assim, hoje, você acha que... Pela estabilidade, talvez sim. Mas onde eu cheguei, o CLT não me traria. Né? Mas, entendi. Só que quando você empreende, você tem que entender que não existe estabilidade. Né? Estabilidade não existe. Estabilidade. Uma hora você está lá em cima, uma hora você está lá embaixo, e você não se vigiar, a queda é cada vez pior. Então, por eles terem um carinho muito grande por mim, que eles investiram em mim, me ajudaram bastante, poderia, mas ali já dava muita letra que eu não conseguiria ficar, porque eu já queria mudar o setor, mesmo novo, o que eu já vi o gerente fazendo, eu já não achava certo, eu já tinha ideias, inovação, e ali eu já via que eu iria incomodar também, né? Porque a empresa familiar também tinha outros parentes. Eu já vi que já ia incomodar e Deus já tinha preparado algo diferente para mim. Eu acho que o empreendedorismo é uma forma que eu consiga me ajuda a levar a palavra de Deus. Assim como Paulo tinha tendas, né? Eu falo que Deus me deu o açaí. Então é uma possibilidade que eu tenho de falar de Deus. Mas eu comecei a trabalhar com shopping, né? Trazer moamba, e depois eu fui pro mercado de suplemento. Ali eu fui no mercado de suplemento. Como eu comecei a trabalhar de segurança, porque né, eu treinava bastante, né? Não adianta só ser baixo. Ali, né, baixo ou gordinho ou muito magrinho não daria certo, né? Então eu estava fortinho, né, naquela época, porém a vaidade entrou em mim naquela época, né? Que foi, acho que um dos pecados que mais cresceu no meu coração foi a vaidade. De tudo que eu passei, eu nunca fui para as drogas, eu nunca fui para bebida alcoólica, nunca gostei de lugares cheios, festas, essas coisas. Mas ali entrou a vaidade, ali foi onde começou a vaidade na minha vida, que atrapalhou bastante também, né? E dali eu fui crescendo, né, no suplemento. Eu comecei com uma loja de suplemento e naquela época eu vi que loja na rua não fazia muito sentido, né, pelo valor do aluguel. E se eu colocasse uma loja dentro da academia, onde já estaria meu público, facilitaria muito mais, né? E o aluguel é muito mais barato que uma loja de rua. Então eu comecei a colocar lojas em academias. Mas novamente eu volto, sem estrutura familiar, sem um ensino de gestão financeira, né, uma gestão financeira.
E eu comecei a me perder, eu sempre fui bom para vender, mas eu nunca fui bom para controlar o dinheiro, né, que entrava. E aí eu acabei quebrando no suplemento, eu cheguei a quebrar com uns 300 mil reais mais ou menos, com uns 21 anos, 22 anos. Mas como que você chegou nesse número? Qual que foi o erro? Agora que você já tem uma fábrica, não está mais estruturado, qual que você olha, o que você errou ali? Ali eu deixei na mão dos outros. Eu comecei a deixar na mão dos outros. Eu comecei a não ter controle financeiro, gastar mais do que eu ganhava. Como eu te falei, a vaidade, né? Eu não tinha, então eu já quis ter em excesso. Entendi. Não podia ter uma camiseta, vou lá e vou comprar 5. Meu pai nunca teve um carro, nunca andei de carro, vou lá e vou comprar um melhor carro. Então eu comecei a viver um padrão de vida que eu não estava preparado para viver. Empresa rica, dono pobre, né? Empresa milionária, dono rico, empresa bilionária, dono milionário. Então eu quis reverter o processo. Você falou da empresa pobre, dono bilionário. Eu fui para uma empresa pobre e dono bilionário, né? É que não tinha Instagram naquela época, né? Senão seria trilionário. Trilionário. Né? E aí... Tava lá o Lucas, 21 anos, assim, jogando nota pra cima. Jogando nota. E naquela época eu participei do Mr. Brasil, em 2014. Você foi Mr. Brasil? Eu participei. Só participou, né? Participei. Não é possível que você tenha ganhado o Mr. Participei. Não ganhei por conta da altura. Mas eu fui participar por forma estratégica também, porque eu traria marketing para vender mais suplemento. Uma estratégia para vender mais suplemento. Já sabia que eu não ia ganhar, né? Porque não era um padrão de beleza, um homem alto. Mas eu fui para participar. Será que eu passaria nesse padrão? Olha... Você que está assistindo, escreve aí. Será que eu... Está mais preparado para passar no Reino do Céu. No Reino do Céu. Boa, que é mais importante. Mais importante, né? Mais importante. Mas ali já estava englobado a vaidade, porque suplemento, academia, hoje se você não tiver um pouco de discernimento, você entra para um mundo muito vaidoso, né? Então ali eu entrei para um mundo vaidoso. Você tem aquela coisa de beleza, isso. Você tem que... Você mesmo é o cartão de visita, né? Sim. A pessoa vai olhar para você, se eu tiver um pouquinho acima do peso, o cara não tem cabelo, o cara barba assim, tem que ter equilíbrio, né? E ali eu não tive equilíbrio. Mas porque minha vida não teve equilíbrio, né? Então foi tudo consequência. Claro que nós resumimos muito bem, né? Porque senão nós ficaríamos muito tempo aqui conversando. E aí, cara, quando eu quebrei com todo esse suplemento... Como sair de uma quebra de 300k, cara? Cara, resiliência. Você olha assim, você tá menos 300. Assim, você tá menos 300. Você tem que sobreviver. E depois viver novamente. Então você vai pegar as prioridades de pagamentos, né, que eu vejo que são pessoas que te emprestou dinheiro, fornecedores, e depois você vai partir para banco. Mas antes disso ainda garantir a sua alimentação e o mínimo de investimento, né? Então você garante o mínimo de investimento, alimentação, aí você vai para fornecedores, depois você vai para banco. Não tem o que fazer. Ou você vira mendigo, que é a maioria dos empresários que estão na rua, morando na rua, que quebraram, né? Não tem o que fazer. Então, conversar com todos os fornecedores, ligar, explicar o que aconteceu. Né? Hoje, com a maturidade que eu tenho, tá? Eu não fiz muito dessa forma. Entendi. Tá? Mas quando você tá no meio do furacão é um pouco mais diferente. Porque ninguém quer te ajudar, né? Você vai contar e fala, vixe, esse cara aí... Não, ninguém me ajudou. Só que eu poderia ter voltado pro CLT, né? Ter voltado a trabalhar em shopping. E aí eu tive um insight, na verdade, através de eu vender o estoque que ficou parado, eu tive um insight, na verdade, Deus me deu um insight de ir pro açaí, né? Foi nessa quebra do suplemento que apareceu o açaí, né? Então, muitas vezes as coisas dão errado na nossa vida para Deus preparar algo maior para nós. Então, quando Deus ele te permite você quebrar com 300 mil reais, é porque futuramente vai te preparar 1 milhão. Amém. Né? Então, foi isso que aconteceu naquele momento. Deus estava me preparando. Porque é pressão todo dia. Você empreender é pressão todo dia. Ali era eu e mais 2, 3 pessoas trabalhando. Hoje já são mais pessoas, envolve fornecedores. Hoje o giro é muito maior. Então, se ele não tivesse me preparado naquela época, eu não estaria preparado para o hoje. Né? E então, ali foi algo que eu fiz dessa forma. Eu continuei empreendendo. Mas o que aconteceu? Todos os suplementos, né, que sobrou, né, de quando eu tive essa falência, eu deixei no estoque, né, guardado na minha avó. Eu poderia... até ter devolvido, né, uma parte e poder ter suprido, né, o custo que eu deveria. Mas não, eu fui vender. Eu fui vender para lojista. Né? Então eu falei, tem esse suplemento aqui, preciso vender para lojista, preciso levantar o capital, só vou trabalhar para os outros pro resto da minha vida. E aí mas cada um tem uma estratégia, né? Se for uma estratégia que fala que Deus ali me deu, né? Deu uma sabedoria para você poder fazer isso. E aí eu fui pegar esse suplemento e fui vender numa academia no Itaim. Tinha uma lanchonete lá no Itaim Bibi. Nessa academia, chama For Life. E aí, conversando com o dono dessa lanchonete, eu fui vender os whey para ele que sobraram, para ele fazer shake, né, pra galera que treina.
Ele falou assim, Lucas, você não consegue açaí, cara? E açaí, você não tem? Foi ali que veio o açaí na minha vida. Então, se eu não tivesse quebrado com o suplemento, se eu não tivesse tendo que fazer essa estratégia de vender o suplemento que sobrou e... Foi uma palavra que você teve ali, um bate-papo. Foi um bate-papo. Aí açaí, eu já gostava de açaí, né? Então, eu voltei para casa pensando no açaí. Eu dormia pensando no açaí. Como que eu vou fazer açaí se eu tô quebrado? Me sobrou uma Burgman 400, aquelas scooters, sabe aquelas scooters? Sim. Só tinha aquela scooter. Minha família falando que... E você morava onde nessa Eu época? morava em São Bernardo, no apartamento da minha avó, dormia na sala. E todo mundo falando que não ia dar certo, que eu era a ovelha negra da família, que o meu irmão estudou, que eu não sei o quê. E já tinha essa pressão. Então era a pressão da dívida. Aí essa pressão da dívida, você não tem ninguém para te ajudar. Não tinha amigo rico, meus pais sem condições nenhuma. Mas a pressão da família, né, também jogando na cara o que tinha acontecido, né? Então ali, cara, muitas pessoas vão para droga, vão para bebida, vão se perder nesse momento, né? Mas ali foi onde eu encontrei Deus, né? Ali ele foi o meu grande amigo, meu mentor. E aí eu fui no Google, pesquisei fábrica de açaí. Encontrei uma fábrica em Santo André, eu morava em São Bernardo. Essa fábrica, o proprietário é da congregação cristã no Brasil, e nós da congregação, nós temos essa questão de ajudar muito o outro, né? Uhum. Sempre faz algo em união, assim. E aí eu falei, o nome dele é Júlio, né? Eu falei, Júlio, você não consegue, conheci ele, fui lá, né? Tem toda essa parte. Eu falei, Júlio, você não consegue terceirizar a minha marca para mim? Minha marca de suplemento era Prime Suplementos. Aí eu falei, eu quero fazer Prime Açaí. Porém, para você vender no B2B no mercado hoje, você vende caixa de 10 litros. Porque quanto maior a embalagem, melhor para o lojista, porque mais barato ele paga. Só que na moto não cabia a caixa de 10 litros. Então eu comecei a fabricar balde de 3,6 litros. Então ele fabricava para mim, armazenava na fábrica dele. Eu passava de moto, colocava 6 baldes de açaí embaixo do banco, colocava 4 baldes no baú da Give que eu tinha e colocava 2 baldes na mochila da Oakley que eu carregava. E ia de porta em porta vender açaí. Porém, nesse começo eu fui para um mercado diferente. O mercado de açaí é um mercado mais periferia, povão. Eu comecei a querer empreender na região nobre, Cidade Jardins, Itaim, Moema. Deu certo, mas não ia dar o volume que eu precisava. Também não tinha condição de atender o volume que eu queria atender. Então, eu pegava os baldinhos e ia lá para os Jardins. Aí eu fechei a Bodytech. Meu primeiro cliente é a Bodytech, você conhece a Bodytech. Todas as Bodytechs têm restaurante. Então, foi o Deck Café, do César, Sucupira. Ele abriu uma oportunidade para mim e comecei a vender lá. Então, eu parava a motinha na esquina para ninguém ver que eu chegava de moto. Descia com os baldinhos da mão, carregava ele. Então, um exemplo, ele pedia 8 baldinhos. Ainda tinha esse estoque na moto, carregava. Aí de lá eu fechei na Dona Vitaminas da Matheus Grow, que é meu cliente até hoje. A Dona Vitamina comprava 25 baldinhos. Então, o que eu fazia? Eu deixava esses baldinhos lá, no Matheus Grow, Pinheiros. Deixava longe da loja, subia as escadinhas, tudo suado, porque ficava na moto o dia inteiro. Voltava para Santo André, carregava a moto, voltava lá, descarregava. E tinha vezes que eu voltava novamente, carregava... Você fazia 3 viagens, Santo André, Zona Sul. 3 viagens, 3 viagens, cara. E eu fiquei... Aí fui abrindo clientes, aí comecei a separar roteiro. O primeiro mês eu vendi R$3.500. Aí eu fui congregar, fui buscar uma palavra. E quando eu entrei nessa congregação, ninguém me conhecia. Eu estava bem lá atrás. E Deus falou pela palavra assim: você que entrou aqui hoje, você quebrou o seu negócio. Eu tinha quebrado o suplemento, né? Era contigo. Sua família fala que você não vai dar certo. Mas eu sou seu pai. E se eu quero que você dê certo, você vai dar certo. Aí falou assim: onde você for levar o seu sorvete para vender, eu vou tocar no coração da pessoa te comprar. Onde você for levar o seu picolé para vender, eu vou tocar no coração da pessoa te comprar. E ninguém me conhecia ali. E eu sou muito chato com essas coisas. E ali eu senti que essa palavra penetrou no meu coração. Né? Que a palavra de Deus tem que penetrar. E ali você pegou isso daí. Eu peguei. Palavra falou, Deus está nesse negócio. Trago até hoje. E depois ali começou a ter vários rumos na minha vida, né? Então, no segundo mês eu fui para R$20.000. Aí fui crescendo. Até então que a motinha já não dava mais para entregar. Aí comecei a entregar com um carro de passeio. Não armazenava mais lá. Eu armazenava no local onde eu morava. Então tinha um freezer na cozinha, um freezer no quarto. Então eu subia 2 andares com as caixas de açaí, descia 2 andares com as caixas de açaí. Aí você já começou a armazenar na Comecei a armazenar. tua casa. Porém, esse cara que abriu as portas para mim, talvez esse crescimento ou algo do tipo, trouxe um pouco, o cara tá vendendo mais, assim, de moto e, né? E acabou meio que do nada fechando as máquinas, não me avisou antes e eu tinha açaí para entregar na segunda-feira. Ele fechou essa oportunidade de terceirização para mim na sexta. Aí eu falei, meu Deus, acabou meu negócio.
Porque sexta-feira ele falou que não vai mais terceirizar. E segunda-feira eu já tenho entrega. E eu não tinha outra opção, né? Aí, cara, comecei a pensar. Lembrei de uma pessoa que lembrou de outra pessoa. Essa outra pessoa tinha uma fábrica lá no Itaim Paulista. E aí, era na sexta-feira. Eu fui lá sexta-feira mesmo. Sábado eu já tava fabricando novamente pra mim. Pra eu conseguir já entregar na Cara, que segunda-feira. horas desesperadoras, né? Foi desesperador. Cara, mas sabe que interessante? Eu fiz uma palavra, a gente sempre tem que estar atento ao que acontece em bate-papos, ou um amigo, então às vezes ali vai sair uma palavra, uma conversa que vai te dar uma grande ideia. Eu lembro no final de 2019, tava numa cafeteria do amigo, e ele falou, mano, esse cara, ele tava conversando sobre o negócio, né? Chegou um cara falando, esse cara vem todo dia, vende pela internet e tal. Você que gosta aí, né, negócio de venda, troca uma ideia com ele. Aí, beleza. Aí, inclusive, o nome dele é Rafael também. Aí eu falei, e aí, beleza, tomou um café, tá, o que você faz? Tá, entrou esse negócio de, vendo na internet, mano, se você colocar, vender qualquer coisa na internet, você vende. Isso em 2019, o mundo não conhecia a pandemia. Né? Eu falei, pô, interessante, né? Não tinha acontecido ainda a Cara, pandemia. quando foi dia 5 de dezembro de 2019, uma senhora, uma irmã do coque, pra quem tá habituado aí com essas irmãs de oração, Sim. né? Ela falou assim, ó, Deus tá mandando, eu tinha 2 lojas de acessórios na época, uma na cidade de Mauá, outra em Santo André, Deus tá mandando você fechar uma das lojas. Se você continuar com as 2 lojas, você vai tomar um prejuízo muito grande, mas escolha uma, a que você escolher eu vou dobrar o faturamento. Eu falei, cara, como assim, né? Como assim? E se eu não tiver, não vou me recordar onde está escrito, mas tem um versículo que fala que Deus não faz nada sem antes avisar os seus profetas. Sim. Beleza. Aí eu falei, fechei no mesmo dia. Liguei pra imobiliária. Cara, esse acordo, eu tomei uma multa tão punk desse prédio, porque o prédio era muito grande, é um galpão, seria melhor né? do que aconteceria, né? Eu tô pagando esse acordo até hoje, pra você ter ideia. Isso daí foi em 2020, né? A gente tá indo quase em 2025. E olha só o que aconteceu. Entreguei o prédio. E aí eu falei, vou começar a vender na internet. Lembrei, peguei essa ideia e comecei a vender na internet. Cara, aí comecei a vender e tal, tá tudo estruturado já no início de 2020. Quando foi em fevereiro de 2025, o Dória mandou, fecha tudo. Porque a pandemia já tinha estourado. É o que ia acontecer. Né? Era o que ia acontecer. E detalhe, todas as lojas que tinha do meu ramo lá fecharam, só tem uma até hoje lá. E o prédio desabou, cara. O prédio onde a empresa existia desabou. Né? Hoje o prédio foi reformado e tal, mas desabou. Depois eu fiquei sabendo meses depois, eu falei, olha só, cara, se você não escuta Sim. a voz de Deus... E não é o conselho de um pai, isso? É o conselho de um pai, né? É o conselho de um pai. Conselho de um pai. E aí mudou, cara, mudou, eu passei por esse momento e tal, né, mas de uma conversa. De uma conversa, depois de uma oração, de uma orientação que eu tive, a coisa começou a mudar. É porque às vezes você tá naquele momento, cara, tá acontecendo um monte de coisa, você não ouve nem a voz da sua esposa, Você nem não, a voz de Deus. É difícil, não tá cara, no barulho, imagina, né? Porque pra você ouvir a voz de Deus tem que estar no silêncio, tem que né? estar no silêncio. E aquele barulho, muitas coisas acontecendo, e aí você acaba tomando mais atitudes piores ainda, né? E vira uma bola de neve maior. Mas foi através de uma palavra, cara, que aí a coisa começou a mudar. Mas voltando aqui, você tava com os filhos lá na tua casa. E aí eu comecei a... Arrumou a fábrica lá no Itaim. Arrumei a fábrica no Itaim e problema que ficou mais longe, né? Itaim Paulista, não sei se você já foi pra lá. Rapaz. Você ia buscar lá em Santo André, morava em Santo André depois de... Eu estava morando em Santo André, pra ir buscar em Itaim Paulista. Você atravessava a Macedônia pra buscar o açaí. E aí, cara, fui fazendo isso. Depois Deus, vou resumir, tá? Depois Deus deu uma oportunidade de montar a fábrica em Diadema. Comecei com uma fábrica em Diadema. Já estava faturando uns 60 mil reais por mês, entregando assim dessa forma. E apareceu um... Camotinha. Depois eu fui pro carro. Carro emprestado. Não, carro legal. emprestado. Não era meu também. E aí tava faturando 60 mil reais guardando em casa o açaí. Muito mais que um CLT. Vamos falar que sobrava uns 10 mil ali já, né? Na margem. E terceirização é algo incrível, né? Hoje, se pudesse, eu ficaria terceirizando. Então, apareceu uma oportunidade de eu conhecer uma pessoa chamada Lúcio. Ele é um cara muito mais velho que eu. Ele é um cara muito mais experiente. E ele já foi do mercado do açaí, só que ele estava quebrado naquele momento. Então, eu tinha a formulação, eu tinha o açaí, eu tinha os clientes. Mas ele tinha, mesmo que ele estava quebrado, né? Ele tinha, como posso dizer, uma estrutura emocional muito boa. Uma estrutura financeira, de saber lidar com o financeiro de uma empresa, né? Porque eu não tinha isso.
E aí foi uma junção, né? Eu entrei com tudo isso, com o comercial, ele entrou com a experiência dele. Então os freezer do apartamento que eu deixava no segundo andar, nós colocamos já na garagem dele. Olha que fato interessante. Então, mesmo quebrado, esse cara ainda ele tinha algo que você não tinha, que era a habilidade emocional de poder lidar com tudo essa... Porque na verdade todo mundo tem algo, né? Todo mundo tem algo, né? Todo mundo tem. E muitas vezes nós temos que enxergar, às vezes a própria pessoa não está enxergando aquele algo nela, né? Apesar que Deus sempre está enxergando. Então, às vezes Deus nos usa para poder resgatar essa pessoa aqui, né? Deixa eu fazer um parênteses. Como se enxergar, Lu, que você que veio, morou numa cabaninha ali, esse problema de família. Sim. Família ali destruiu ali, conta tua mãe ali e tal. Como lidar com isso emocionalmente, cara? Porque, meu, você falando assim parece... Não passa hoje a história tá pronta, não, né? Mas não. a tua mente, assim, olhando tudo... Pra tudo, que você já foi passando desde criança, aí quebrando, aí muda... Eu pulei muita parte. O que mais me atrapalhou a questão da minha mãe foi a questão de relacionamento. Relacionamento. Né? Então, o que a minha mãe fez com meu pai, pra mim toda mulher fazer comigo. Então, foi um cara muito ciumento, possessivo, e isso atrapalhou muito o relacionamento. Então, nesse todo decorrer do empreendedorismo, né, tinha todos esses relacionamentos tóxicos no qual eu era tóxico, né? Então, é complicado. Agora, tem uma qualidade que eu sempre utilizei e utilizo, eu sempre ouço meu coração. Creio que Deus ele fala no meu coração. Ele é dono do meu coração. Por isso nós temos que guardar o nosso coração. Né? Tem pessoas que é muito razão, né? Uhum. Eu saio às vezes um pouco da razão e sigo meu coração, que muitas pessoas falam que você traz mais para emoção, né? Mas eu sempre segui meu coração. Porque eu creio que é tudo da vontade dele, né? Até o que é errado, o que é certo, tudo é da vontade dele. Porque se está passando por algo ruim é para você aprender, né? Se está passando por algo bom é para você agradecer. Mas tudo é ele. Não existe nada além dele. Ele é onisciente, onipresente, onipotente, né? Então ele permite, ele deixa, mas ele também te levanta, ele te ergue, né? Então ali foi o trabalhar que ele precisava na minha vida, né? Para poder eu estar aqui hoje, que ainda ele está trabalhando. Nunca estarei pronto, né? Mas eu digo pro meu objetivo pessoal, que eu quero com a minha esposa, nós estamos numa preparação. Mas foi sempre ouvir meu coração, sempre. Nunca ouvi as pessoas. Nunca ouvi as pessoas. Porque às vezes as pessoas elas vão estar preparadas para passar aquilo, ela já vai colocar uma energia ruim, né? Ela já vai colocar um empecilho. Né? Porque às vezes você não está preparado, mas ali Deus está me preparando. Porque não é sobre nós, é sobre Ele. Né? Ele pega os fracos e deixa forte. Ele pega os fortes e deixa fraco. Né? Então ali eu estava pequenino. E aí Ele achou graça em mim naquele momento. Porque eu passei muita humilhação. Todos os humilhados serão exaltados. E todos os exaltados serão humilhados. Como já tive momentos que eu me exaltei e ele me humilhou. Deixou em situações de humilhação. Entendeu? Hoje, Lucas, você tá com 32, certo? 32 anos. Então, casou. Tá vindo... Filho ou filha que tá vindo? Tá vindo um filho. Tá vindo filho. Já assim, tem o nome, já? Creio eu, né? Foi profetizado que tá vindo um filho. Ah, tá. Então, creio, acreditando em Deus, vai ser um menino. Né? Legal. E se for vir menina também não tem problema. Show. E olha só, você passou por tudo isso, empresário, agora você já está com outra fábrica, outra marca constituída, Sim. Filho vindo, morou fora do país já, voltou. Fiquei 4 anos com aquela empresa, vendi para ele, comecei outra do zero, aí fechei, comecei outra do zero, montei uma na Bahia, vendi e continuo hoje com a açaí, só para resumir. Legal. Cara, qual que é a visão para o futuro? Você olhando para a tua história, né? Para trás, assim, como que você olha para frente, depois Deus te restaurando, te dando casamento, te dando filho? Eu me batizei com 15 anos na congregação, mas realmente eu conheci o sobrenatural de Deus com 29. Depois que eu conheci o sobrenatural de Deus, e foi falado num momento muito ruim da minha vida, quando um homem de Deus chegou para mim e falou, sabe por que você vive depressivo? Sabe por que você vive triste? Porque eu açaí na sua vida apenas para você fazer a obra da caridade. Seu propósito de vida é levar a palavra nos 4 cantos do mundo. Então, depois que aquela palavra entrou no meu coração, meu propósito hoje é o reino de Deus, é falar de Deus. Não importa se é para uma alma, 2 almas, 3 almas. Né? O propósito que a minha família é criar com a minha esposa, né? Nós criarmos uma família forte. Né? Mas eu estou no processo de ser um bom marido, eu estou no processo, eu sou padrasto, né? De aprender a ser pai, né? Como eu peguei uma criança para criar com 6 anos, agora Deus vai dar a oportunidade desde a nascença, né, para eu aprender todos os processos de como lidar com uma criança. Então Deus está trabalhando muito hoje o meu coração, da minha esposa também, para nós servirmos Ele.
Porque o dinheiro passa, a fama passa, o material passa, mas a presença é eterna, né? A presença de Deus, ela é eterna, é nessa terra e para a vida eterna. Então não tem para onde nós escaparmos, né? Já cheguei em momentos de ter muito dinheiro, de andar de Mercedes e não ter a paz de Deus. A paz só vem dele, que sai de todo o entendimento humano. Não adianta. O dinheiro não traz isso. As pessoas vão atrás do que não é o que realmente preenche o coração vazio, né? Porque no momento de depressão, ele que te tira do quarto escuro. No momento de fraqueza, ele que te deixa forte. No momento de tristeza, ele que te deixa alegre, né? Então é tudo sobre ele. Então o nosso propósito é cada vez mais estarmos em comunhão, em obediência a Deus, para nós estarmos preparados para essa geração que precisa de pessoas valentes para levar a palavra dele. Porque cada vez mais são casamentos destruídos, famílias destruídas, vidas enganosas, né? Pessoas que acham que estão vivendo algo bom, mas mal sabem que estão indo para a perdição. Então Deus precisa, né? Na verdade, ele não precisa de nada, né? Mas pela misericórdia dele, ele usa de pessoas, né, para trazer alívio a outras pessoas. E de todo esse meu aprendizado, de toda essa minha vivência, porque eu estou de pé, depois de todos os erros meus, além da misericórdia dele, pela caridade. A prosperidade financeira, ela não vem através do dízimo ou da oferta, porque eu nunca dizimei, eu nunca ofertei na congregação. Ela vem através de ajudar o próximo. Isso é polêmica, hein? É. Não vou entrar nessa. Mas ela vem através de ajudar o próximo. É porque tem gente que acredita, não, mas pode ser 30%, pode ser 50%, pode ser 80%, pode ser 90%, mas não adianta nada você dar... O que importa é a intenção do coração. Não adianta você dar em público. E quando alguém te pede um copo de água na porta da sua casa, você dá o copo de água. E quando você vê uma pessoa passando frio, você está com uma blusa e você tem várias blusas, você dá a blusa de frio. E quando você vê uma viúva necessitada, você ajuda. Quando você vê um órfão sem pai, você dá um conselho de pai. É isso que realmente importa para Deus. Então, quanto mais você dá alívio às pessoas, mais alívio Ele te dará. Então, mesmo com os meus erros, as minhas fraquezas, que eu sou um errante, santo é só Jesus Cristo, essa forma que Ele me usou como instrumento na vida de algumas pessoas, mas eu permiti, né? Porque Ele quer usar todo mundo, né? Mas tem que permitir. Fez eu ter alívio hoje, precisando de alívio. Porque tem a parte ruim. Eu fui morar na Argentina ano passado, eu não tinha dinheiro para comprar uma blusa de frio. Quem vê as fotos da Argentina, você fala, acho que você estava milionário lá, né? Mas antes de eu andava de Mercedes, morava em Alphaville, mas eu fiz escolhas erradas. Investi onde não era para investir, montei o que não era para montar, pois eu não pedi direção pro meu pai. Porque quem me conhece é meu pai. Me conhece melhor que eu me conheço. Ele me conhece desde o ventre da minha mãe, como te conhece desde o ventre da sua mãe. Então, se tivesse pedido um conselho, pai, eu faço isso. Cara, e Deus sempre dá direção, Lucas. Sempre. Quando eu tava ali com 19 anos, eu tava aquela vibe de entrar na polícia militar. Aí chegavam os colegas, imagina nós andando de blazona chacoalhando, a gente com a pistola aqui, aquela viagem, né? Sim. E beleza, eu fiz o teste e tal, fiz toda concurso, TAF, psicológico, médico e tal, apareceu lá aprovado não convocado. Nossa, eu entrei no... Como assim tá aprovado não convocado e tal? Beleza. E aí eu perdi as esperanças, né? De entrar nas fileiras do braço armado do Estado na Polícia Militar. E aí o colega falou, mano, fica ligado lá que vão chamar e tal. Eu falei, será? Vai nada e tal. Não, vai ter segunda chamada. Eu tava na igreja, cara. Tava lá, sentado lá, tocava guitarra na época. E aí um pastor falou, jovem, Deus vai abrir uma porta pra você, vai permitir que você entre em um lugar porque é o desejo do seu coração. Mas ele tem algo maior pra você. Não sei se você tá assistindo, acredita no poder de Deus, se você já teve uma experiência. Eu costumo falar, Lucas, você não precisa acreditar em nada que eu tô falando. Sim, ore e falar, Deus, eu quero viver essa experiência, eu quero ter essa experiência que tanto o Rafael fala, que outras pessoas falam. Eu quero ter essa experiência, eu tenho certeza absoluta que Deus vai se manifestar na sua vida. E eu recebi essa palavra. Cara, passou ali pouco mais de 20 dias, 30 dias ali, tava lá convocado, segunda chamada. E ali eu fiquei 3 anos servindo ali como policial militar. Fiquei 3 anos. Lembrava dessa parte sua. Fiquei 3 anos
servindo ali a polícia militar, como funcionário público, soldado, né? 30 batalhão, 30 BTL, 30º batalhão, agora saiu. Fiquei lá por 3 anos, mas olha só que curioso, quando eu cheguei na primeira semana que eu me apresentei, Sargento Adair, se eu não me engano, ele falou pra mim, parabéns por ter passado, eu não vou esquecer do seu nome porque meu filho é Rafael, mas você não vai ficar aqui. Você vai fazer qualquer outra coisa, vai tocar as tuas lojas, nisso eu já tinha loja de acessórios, né? Você vai tocar a tua loja, você vai fazer qualquer outra coisa, mas aqui você não vai ficar, você não tem perfil. Eu falei, caraca, mano. Aí eu lembrei da passagem, do momento que esse irmão falou que Deus tinha uma outra porta. Mas a minha teimosia e a vontade permitiu que eu ficasse 3 anos lá. Aprendi muita coisa, gosto muito da polícia militar. Quando eu vejo uma viatura eu lembro e tal dos momentos. Sei como que é difícil o trabalho e tal. Mas, cara, Deus sempre está olhando lá na frente. Sempre. Então, quando a gente pede orientação, ou às vezes quando a gente não pede, que é algo divergente daquilo que Deus planejou, Ele é capaz de usar uma pessoa e falar, ó, você faz isso daqui. Através de uma ideia, de um bate-papo. Porque ele não mostra todo o processo, né? Se ele mostrar todo o processo, você vai se sentir incapaz. Você tem que estar discernimento, você tem que pedir discernimento, você tem que estar discernindo aquilo que está acontecendo ao seu redor, porque... Atrás do propósito. Você pode achar, não vou pegar esse atalho, mas o atalho às vezes é o caminho mais longo saída, que você pode pegar. Né? E Deus sempre fala, poxa, cara, sensacional esse bate-papo. Poxa, o tempo passa muito rápido aqui, né? Yeah. É uma hora que passa voando. Mas, Lucas, para quem nos escutou, qual a palavra, qual que é a ideia que você deixaria, como você poderia resumir alguma pessoa que quebrou, ou talvez ela não é empresária, está no momento de dívida, ou ela ainda que está nos escutando, está com a família quebrada, destruída, que nem você já passou. Talvez ela se vê financeiramente no 0 a 0. Acho que o remédio para todos os problemas, todas as doenças como que você olhando para trás hoje, o que você falaria para uma pessoa que está passando pela mesma coisa que você já passou? Não desista. Não desiste. Porque Deus não desistiu de você. Nem Cristo. Ele enviou o próprio Filho e o Filho deu a própria vida. Então ele podia ter desistido já. Então ele não desistiu de nós. Então não desista, seja resiliente. Porque uma hora vai passar. Depois de todo o deserto, vem um milagre, né? E acredite em Deus. Você que não acredita, imagina, esse celular para estar aqui alguém criou. Então não existe cria sem criador. Então nós temos um criador. Ele é tão maravilhoso que ele fez o arco-íris no céu sem utilizar pincel e sem utilizar tinta. E ali enviei as cores primárias. Então não tem como não acreditar em Deus. E se apegue a Deus, né? Toda essa... Quando eu quebrei, né, que teve outras situações, passou por várias coisas na minha cabeça. Várias coisas. Coisas ruins. Mas eu me apegar a Deus, ter uma mulher de oração também, estar em comunhão com Deus, fez eu continuar. E hoje, todas as promessas de Deus em minha vida estão sendo cumpridas. Estou passando por o melhor momento da minha vida. Amém. Estou passando pelo melhor momento da minha vida. Então é isso. Se apegue a Deus, não desista, tenha resiliência, que a hora vai chegar. Se não chegou é porque você não está preparado para ter, né, esse momento que você quer no seu coração. Mas Ele está te preparando para isso. Sensacional. E já fica aqui o convite para a esposa participar. Eu sei que ela tem bastante conteúdo, já viajou vários lugares, né? Sim. Deus então, também fez uma obra muito grande na vida dela. A gente vai ter a oportunidade aqui de ter ela ainda nesse ano de 2024. Sim, com certeza. Lucas, sensacional, cara. Prazer te rever. Eu que agradeço. Né? A gente tá sempre se acompanhando no Instagram. Sim. Eu falei, preciso ter o Lucas lá da nossa bancada, trocando ideia, compartilhando experiência. A tua história, cara, é inspiradora. Eu quero profetizar sobre sua vida, que sua família seja abençoada, que você possa, através da sua família, seja um exemplo para restaurar outras famílias, né? Porque tudo que você viveu e que você está experimentando hoje não tem um propósito, não é aleatório, né? Desejo que a tua empresa cresça e mais, que Deus prospere, mais ainda, que seja um cara próspero, um cara visionário. Eu tenho certeza que através da sabedoria do Espírito Santo, algo ainda grande vai acontecer, muito maior daquilo que você pensa, daquilo que você sonhou, né? Você seja esse canal de bênção para os seus amigos, colegas, seguidores. Amém. Seja esse cara inspirador. Você já é, você já Glória tem... a Deus. Eu já tive alguns momentos, você é um cara que, tipo, visionário, não é? Um cara que consegue enxergar à frente, né? Eu já tive, de uma das obras
que você fez lá no Alphaville, e eu pensei, esse Lucas é doido, né? Quebrando parede, vou alugar e tal. E muito legal, cara. Sua história nos inspira, cara. Obrigado, Rafa. Deus abençoe, viu? Deus abençoe sua vida. Gente, Conexões do Reino chega em mais um vídeo programa. Então, você que está acompanhando no YouTube, compartilhe, já curta o nosso canal. E semanalmente temos conteúdos, temos vídeos aqui também no nosso Instagram, @rnascimento. Você pode ali se conectar comigo, a gente bater um papo, trocar ideia e falar das coisas boas que Deus faz, as boas novas. Então, agradeço a sua audiência. Próximo final de semana estamos novamente aqui. Obrigado à equipe Matheus, técnico de vídeo, Gurgelzão, técnico de áudio e toda a equipe da Rádio Nova Difusora. Conexões do Reino volta no próximo sábado.